realizar a sessão solene em comemoração aos 93 anos da Revolução Constitucionalista de 1932, data essa comemorada na última quarta-feira, dia 9 de julho, e os 189 anos do nascimento de Carlos Gomes. Para isso, vai ser promovida a posse de novos membros e da outorga da Medalha Cívico-Cultural Dom Pedro II. Isso vai acontecer no auditório Afonso de Freitas, no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que fica na capital paulista. E essa solenidade terá como um dos homenageados o nosso convidado aqui na edição de hoje do Manhã Bandeirantes. O escritor, historiador e pesquisador da história de Campinas, Jorge Alves de Lima, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte, por atender o nosso convite aqui no Manhã Bandeirantes, e a quem de antemão parabenizamos por mais uma honraria. Jorge Alves de Lima, muito bom dia, é um prazer receber o senhor aqui nos nossos estúdios. Bom dia para vocês, bom dia ao povo de Campinas, esse querido povo de Campinas, dessa cidade maravilhosa que é Campinas. Uma cidade representada agora com o senhor sendo correspondente nacional do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. O senhor tem um histórico de honrarias, mas ser lembrado sempre numa data comemorativa, sempre ser lembrado como uma referência da cultura de Campinas, é algo que ajuda também a popularizar os escritores, os nomes que marcam a nossa cidade, senhor Jorge? Sim. Eu acho que eu estava conversando com vocês antes, quando eu assumi a Academia Campinense de Letras, uma instituição que nasceu em 17 de maio de 1956, que reuniu os intelectuais da época. A academia estava meio numa redoma de vidro. Eram reuniões somente com os acadêmicos. E quando eu assumi, em 2019, eu observando, eu falei, não pode continuar assim, porque nós entendemos cultura na ponta. Na ponta significa levar cultura para a população, principalmente a população da periferia da cidade. E também tendo por mira, por objetivo, atrair as crianças, os jovens, estudantes, né? E então nós fizemos uma parceria com a EJA e toda a sessão da academia nós levávamos 60, 80 alunos e as professoras iam juntos. E isso permitiu uma integração muito grande, porque as crianças ficaram felizes de participar dessas reuniões literárias e levavam de presente, de retorno para suas casas, uma sacola com 4 livros. Nós fizemos isso durante 6 anos. E isso me deixou muito feliz, e isso permitiu que Campinas quebrasse o eixo de uma vida toda que pertencia a São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente a Academia Brasileira de Letras, que sempre tinha o privilégio de indicar o representante do Brasil perante Portugal e os países africanos de língua portuguesa no maior prêmio literário, que é o Prêmio Luiz de Camões. E no ano de 2021 e 2022, Campinas quebrou esse eixo e pela primeira vez na história do Brasil, vamos dizer assim, não só de Campinas, mas do Brasil, uma cidade do interior teve o
o presidente de sua academia como representante do Brasil, sendo que no último ano eu presidi a sessão do júri que escolheu a grande escritora moçambicana, Paulina Guise, que foi uma mulher extraordinária, maravilhosa, num país difícil para a mulher. A mulher sofre muito lá. E essa mulher escreveu as angústias e as tristezas, pleiteando sempre o direito de igualdade para a mulher ter a sua dignidade respeitada. Então, isso me deixou muito feliz. Eu estava contando para você, Heitor, para você também, que um dia qualquer eu falei, eu vou dar uma checagem. E eu fui eu tinha o endereço dessas crianças, escolhi uma casa, uma residência, num bairro aí periférico, e fui lá. Chegando na frente da casa, eu vi que era uma casa humilde, mas muito bonita, asseada, com jardim. Fiquei encantado com as rosas do jardim. Quando eu entrei na casa, fui muito bem recebido. Quando eu entrei na casa, eu olhei na parede, a parede não tinha nenhum quadro, nenhuma foto, nada. Mas havia uma pequena estante. E nessa pequena estante estavam os 4 livros que a academia havia doado para o filho dessa família. E isso me comoveu bastante, porque atingiu o objetivo que eu sempre atinei para a nossa população. Por quê? Porque essas crianças, esses jovens, são os futuros escritores. Muitos deles dali pode surgir o novo presidente da Academia Campinense de Letras, ou talvez de uma entidade de São Paulo, do Brasil. A gente nunca pode prever muito bem o futuro, né? E tudo isso, então, me comoveu bastante. Eu fui advogado da Prefeitura de Campinas 40 anos. Em 1993, eu tinha ficado doente, muito doente, e o médico me recomendou: Jorge, quando você regressar a Campinas, muito cuidado para não ficar deprimido. Você tem que ter uma ocupação até você se recuperar bem. Havia uma senhora, secretária do Centro de Ciências, Letras e Artes, Maria Luísa Pinto de Moura, uma senhora muito culta, falou: Jorge, fica comigo lá no Centro de Ciências e você fica lendo lá, eu vou te dar umas coisas para você ver. Até então eu não tinha pensado em escrever, eu nunca tinha pensado em história, não tinha nada. Você entende? Eu era advogado, meus escritos eram tudo jurídicos, escritos jurídicos. Mas aí eu me deparei com 2 acontecimentos históricos de Campinas. Primeiro, eu fiquei estarrecido com a febre amarela que infestou Campinas no final do século XIX, a partir de 1889, e só foi ser extinta em 1898, por aí. E quase dizimou a cidade. A cidade tinha 20 mil habitantes, a maior parte fugiu da cidade, os médicos fugiram da cidade e só ficou em Campinas uma população de 5 mil pessoas, os ex-escravos libertos, as pessoas que vieram da Itália, os imigrantes, e a cidade ficou deserta. Para vocês imaginarem,
a morte foi tão grande que os coveiros não tinham capacidade de enterrá-los. Você andava pela cidade, você encontrava com pessoas insepultas. Meu Deus. Foi uma coisa horrorosa. Para vocês terem uma ideia, no dia 18 de abril de 1889, uma população de Campinas estava minguada com apenas 5.000 pessoas. Num dia só, morreram 58 pessoas. Isso significa dizer, você trazendo esse fato na matemática atual de hoje, seria como Campinas morresse num dia 600 pessoas. Para vocês verem o tamanho da tragédia. Mas Campinas era uma cidade suja. Era imundície, reinava. As baronesas jogavam os lixos, as águas servidas nas ruas. O Jardim Carlos Gomes era o centro das imundícies. Os escravos levavam em barris todos os excrementos e jogavam lá. E em 1896, Campos Salles tornou-se o governador de São Paulo. E antes dele tomar posse, ele conheceu 2 jovens, um médico e um sanitarista. O médico chamava-se Emílio Ribas, nome de rua. Sim. E o outro sanitarista, o grande engenheiro Saturnino de Brito. Também nome de rua aqui em Campinas também. E eles não sabiam, a medicina da época não atinava qual era a causa da febre amarela. Uns diziam que saía da terra. Então, picharam as ruas da cidade. Aí o outro falou, mas se vier pelo ar? Aí puseram nas esquinas das ruas barricas de alcatrão e tacavam fogo. Então você andava pela cidade, pisando no piche, inalando aquela fumaça. Quer dizer, muita gente morreu aí de problemas pulmonares. Problemas pulmonares. Mas Emílio Ribas percebeu uma coisa, essa sujeira. E ele falou, vamos começar a limpar a cidade. Os barões de café, na casa deles, é incrível. Tinha a cozinha, uma porta que saía para o quintal. Nesse quintal tinha a latrina, tinha encostado à latrina, tinha o poço de água, encostado ao poço de água, chiqueiros de porcos. Então era uma imundície danada. E Emílio Ribas bateu firme nisso aí, lutou. Com isso, sem ele querer perceber, ele eliminou o mosquito, que posteriormente seria o mosquito que hoje é um dos maiores terrores da saúde pública brasileira. Né? E esse mosquito era o vetor da febre amarela. Uhum. Só depois de uns anos para frente, em 1905, em Cuba, um médico cubano conseguiu determinar que a causa da febre amarela era esse mosquito. Você veja, esse foi um tema também tanto que eu escrevi 4 volumes sobre a febre amarela, O Ovo da Serpente, Campinas, 1889, O Retorno da Serpente, 1890. Depois eu pus A Serpente Espreita Campinas, 1891, descrevendo o dia a dia da cidade como se você estivesse vivendo lá. E a serpente. Hoje recebe nos nossos estúdios o escritor, historiador e pesquisador da história de Campinas, Jorge
Alves de Lima. Jorge Alves de Lima, graduado em Direito pela PUC Campinas, que se mudou do Paraná para Campinas, cidade que ama, que adotou como sua, foi advogado, procurador da Prefeitura de Campinas, é membro do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas, da Academia Paulista de História, do Conselho Científico do Centro de Memória de Campinas, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, da Academia Campinense de Letras, que ele foi presidente entre 2019 e 2024, representou o Brasil na comissão do Prêmio Literário Luiz de Camões, o principal prêmio em língua portuguesa, cujo júri presidiu no biênio 2021 e 2022, e leva para o mundo, Nath Lucchesi, a história de um dos principais nomes da cultura de Campinas, que hoje tem tudo a ver com a data. Porque hoje seria aniversário de Carlos Gomes, que nasceu em 11 de julho de 1836. E em dado momento, Jorge, a sua história se debruçou na dele. E eu queria saber se em algum ponto você tem algo parecido, você que estudou demais, ele fez todos os livros, foram 4 livros, 4 obras, escrevendo a história de Carlos Gomes. Se tem algo parecido, se tem algo do Jorge, na história do Jorge, que fez você também ter essa vontade, essa empatia em falar sobre Carlos Gomes. Olha, eu sou muito espiritualista, sabe? Eu vou contar uma história para vocês. Muita gente fala, Jorge, não fale, mas eu vou falar. Conte. Nessa época, quando eu terminei de escrever a Odisseia da Febre Amarela em Campinas, eu me deparei com Carlos Gomes, com a morte dele, que foi uma repercussão nacional muito grande. E percebi também que a historiografia do nosso maestro falava somente 2 frases. Ele foi para Belém do Pará e morreu lá, ponto final. Falei, como? Como é que uma pessoa vai para um outro estado, vem da Itália, vai para Belém do Pará, morre lá e... Tem que ter uma história atrás disso, né? Aí eu comecei a pesquisar Carlos Gomes e você me falou do impacto, né? Qual o primeiro impacto? Sim. Eu tenho uma afinidade muito grande com ele espiritual. Carlos Gomes morreu devido a um câncer na língua. E quando eu terminei de escrever o livro que eu contava a história da morte dele, como é que foi, tudo direitinho, eu percebi na minha boca algo de anormal. Lá na academia tem um médico chamado Gilson Barreto, que é especialista em pescoço e cabeça. Falei, Gilson, estou achando estranho isso aqui. Ele falou, vai amanhã no meu consultório. Eu fui. Ele falou, abre a boca. Eu abri. Quando ele puxou a minha língua, eu gritei de dor. Eu estava com a mesma doença de Carlos Gomes, no mesmo local e o mesmo diâmetro. Fiquei assim, né, impressionado. Somente que eu tenho sorte de viver no século XXI, com todo o recurso, graças a Deus eu sarei, e tive um privilégio muito grande, que o meu paladar ficou mais sensível para tomar vinho, e minha voz melhorou, você entende? Essa foi a minha afinidade com ele muito forte, né? Uma coisa estranha. Segunda afinidade dele, quando ele morreu em Belém do Pará, a caminhada do corpo dele, carregado pela multidão, da casa onde ele estava até o salão
do Conservatório Musical de Belém teve mais gente do que o Círio de Nazaré. Nossa. Só para vocês perceberem o que eu vou contar para vocês. Então, e quando o corpo passou pelo Rio de Janeiro, o corpo foi tirado do navio e foi velado no Rio 2 dias. Estava tudo bem embalsamado, tudo direitinho. E eu, pesquisando na Biblioteca Nacional, eu achei num artigo do jornal da época que um repórter cricou o corpo dele. Fazia 20 dias que ele tinha morrido. Aí eu quero achar essa foto. E percorri o Rio de Janeiro, pesquisei por todo lugar, nada. Fui a Belém do Pará várias vezes, nada. Uma tarde qualquer, eu estava em casa e me falou, puxa vida, eu vou dar uma intuição. Eu vou lá no Centro de Ciências hoje. Fui. Quando eu cheguei lá, Tati, coisa interessante, eu vi um armário e nesse armário havia um álbum. Falei, que álbum é esse? Aí o funcionário falou, é um álbum que está aí há muitos anos, ninguém mexe. Falei, eu quero ver esse álbum. Quando eu abro o álbum, a foto estava ali. O corpo dele, essa foto está no meu livro. Ele parecia um anjo. Ele estava bonito na morte. Em 130 anos, nenhum historiador teve a curiosidade de abrir o álbum. De abrir. Parece que Deus me reservou para isso. E além de afinidades familiares. A minha família é campineira, família Andrade. Um do primo irmão da minha avó chama-se Guilherme de Almeida, poeta. E o marido da minha bisavó, o segundo marido, na época, era um jornalista chamado Rodolfo Noronha. E quando o corpo de Carlos Gomes chegou a Campinas, o jornalista que escreveu o artigo de fundo do Diário de Campinas, que é o jornal da época, foi o marido da minha bisavó, sabe? Então há muitas afinidades. Agora, dessa da enfermidade é coisa de arrepiar. Falei, meu Deus do céu, mas que coisa, né? Carlos Gomes, primeiro encontro com ele foi quando ele faleceu em Belém do Pará e ele estava sendo velado na Catedral de Belém, solenidade suntuosa, a Sinfônica de Belém tocando marchas fúnebres, o coro cantando, e o corpo dele estava num catafalco alto. Nisso entrou um passarinho, um pássaro roxinol do norte, voejou pela nave e pousou na cruz aonde estava Carlos Gomes. E o passarinho olhou para a fisionomia do Carlos Gomes, olhando, ele cantou por 10 minutos. A sinfônica parou, o coro parou, aí o passarinho, depois de cantar, o passarinho saiu voando e foi embora. Essa mesma cena ocorreu aqui em Campinas, quando o corpo chegou em Campinas, não havia túmulo para Carlos Gomes. Então, ele foi colocado numa carneira, no mausoléu Ferreira Penteado, né? Tem até hoje. E quando o corpo chegou no cemitério aí da Saudade, para chegar no mausoléu, veio um canarinho da terra, pousou numa cruz ali pertinho e cantou por mais 10 minutos e foi embora.
parecia que os pássaros estavam prestando homenagem ao grande compositor que expressava muito bem a beleza da natureza, a beleza dos passos e das florestas. Essas são algumas histórias, né, seu Jorge, que estão no livro ou na série de livros Carlos Gomes, Sou e Sempre Serei, o Tonico de Campinas. Livros esses publicados pela Pontes Editores, que estão à venda no próprio site da ponteseditores.com.br. Também na plataforma Amazon você encontra outros livros como O Retorno da Serpente, como também Carlos Gomes, Sou e Sempre Serei o Tonico de Campinas, no seu volume 2. Carlos Gomes, O Sono Eterno do Seu Berço Natal, também disponível na mesma plataforma. E outras obras de Jorge Alves de Lima, como Tempos Idos e Vindos, Crônicas de Campinas, séculos 19 e 20. Muita história que eu vou admitir para o senhor que a partir de hoje, já conheci o trabalho do senhor, já li o primeiro volume de Carlos Gomes, Sou e Sempre Serei, mas eu vou me debruçar mais sobre esses livros e é um prazer enorme ter o senhor aqui conosco, aqui nos nossos estúdios, viu, seu Jorge? E pode ter certeza que para muitos ouvintes também é uma oportunidade de conhecer um pouco mais de uma história que Campinas talvez sinta que conheça, mas que a fundo não conhece tanto assim de Carlos Gomes, não é verdade? Olha, Carlos Gomes foi além da música. Quando ele estava em Belém do Pará, já nos meses terminais da vida dele, o Brasil estava conturbado politicamente. Revolta da Armada querendo derrubar o Marechal Floriano Peixoto, a revolta Farroupilha, para dividir Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, separar do Brasil e se tornar uma república independente. Guerra de Canudos, a tentativa de assassinato do presidente da República, Prudente de Moraes. Assim, o Brasil estava conturbado. Mas com o noticiário do padecimento de Carlos Gomes, como um passe de mágica, a nação foi se comovendo e ela foi se pacificando pela dor. Mal comparando, foi parecido com o que o Brasil viveu com a morte de Ayrton Senna? Mais. Foi mais. Guardadas as proporções de época, né? Claro. Acontece que com isso, quando a nação se pacificou pelo padecimento e pela morte de Carlos Gomes, permitiu que o território brasileiro permanecesse íntegro, pacificou a nação brasileira e permitiu a eleição de Campos Salles à presidência da República. Ou seja, Campinas sempre presente de alguma forma. Você vê, até a morte dele, ele transcendeu a música. Ele foi... tanto é verdade que ele hoje é herói da pátria. Ele está no Livro de Aço, em Brasília, ao lado de Tiradentes, ao lado de Dom Pedro I, Dom Pedro II e Duque de Caxias. Então, o Carlos Gomes transcendeu a música. Ele pacificou e unificou a nação brasileira. Pouca gente sabia disso. Eu descobri quando o grande jornalista Júlio Mesquita, fundador do Estado de São Paulo, num discurso na véspera da morte, do enterro de Carlos Gomes, que foi ele fez um discurso no antigo Teatro São Carlos, atrás da catedral, aonde havia, depois teve o Teatro Carlos Gomes, mas foi antes do Teatro São Carlos. Ele teve uma frase maravilhosa: a arte une e a política, na sua satânica missão, divide. Ali eu encontrei esse ponto de partida
para chegar para esse estudo e para essa conclusão. Nós conversamos com Jorge Alves de Lima, escritor, historiador, pesquisador de Campinas. Teríamos mais 1h30, 2 horas de programa, mas infelizmente o nosso tempo se encerra por aqui. Seu Jorge, muito obrigado por estar conosco, falando sobre a história de Campinas, que na próxima segunda-feira completa 251 anos, e também sobre o aniversário de Carlos Gomes, hoje completaria 189 anos, nascido no 11 de julho, no ano de 1836. Muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, foi um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, Heitor. Se me permite só fazer uma errata aí, corrigida. Fique à vontade. Eu fui membro do Conselho Científico num período de 2 anos. Então, eu sou não sou atual. Mas é eterno também mais essa premiação. Eu quero agradecer a rádio e a TV Bandeirantes, ao Heitor, a Tati, a gentileza desse convite. Foi um momento muito feliz que eu estou passando aqui e agora, nesse instante, de conversar com o povo de Campinas e das cidades vizinhas, falando de cultura, falando de Carlos Gomes, falando da história da nossa terra. Muito obrigado pela gentileza e pela atenção de vocês. Prazer ter você aqui.